Fala pessoal, Sabrina Araújo aqui, começando o nosso pós-jogo, Corinthians e Fortaleza. Que jogo doideira, até os últimos minutos o Fortaleza estava comandando, um ponto aí na frente e nos acréscimos, infelizmente o Corinthians vai lá e empata o jogo, mantendo um tabu que dura desde o início da Neoquímica Arena, desde que foi construída, que o Fortaleza nunca ganhou lá como visitante, é um dado bizarro. Mas para fazer esse nosso pós-jogo, eu vou analisar tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos, que apesar do empate, né, tem gente que tá pensando de duas formas, né? Tanto tem o torcedor que fala assim, pô, perdemos, não conseguimos manter o tabu, partida difícil e dava para o Fortaleza ter ganho, apesar de tudo. Também tem o torcedor que tá com uma visão mais positiva, né, uma visão mais otimista. Ah, apesar de tudo, Fortaleza conquistou um ponto lá na Neoquímica Arena é grande coisa, é quase uma vitória, e aí vai do seu critério aí de como você queira estar enxergando essa partida. Eu vou trazer aqui a minha análise para a gente ter uma base para estar conversando e dialogando sobre. Bora lá? Bom, como eu já falei, o Fortaleza empatou de 1-1 contra o Corinthians, né? Gol do Breno Lopes aos 6 minutos. Bizarro, lance brilhante. Passe do Matheus Pereira, que tá jogando demais, um meia extremamente criativo para o Fortaleza. Desde que ele chegou, já chegou com uma grande presença, né? Com grande impacto. E é difícil encontrar um jogador que mal chegou no elenco e já vem se destacando, dando grandes resultados, como aconteceu com o Matheus Pereira. Então, realmente, o Matheus é um evento e é isso. O Breno Lopes estava na cara do gol, fez um golaço, batendo cruzado e, infelizmente, Fortaleza não conseguiu segurar o resultado, como eu já mencionei. André Carrilho vai lá e faz gol nos acréscimos, aos 4 minutos de acréscimo. O árbitro deu até 7 minutos, que, ao meu ver, olha, essa partida, esse segundo tempo, não merecia 7 minutos de acréscimo, não, tá? Eu daria aí entre 4 e 5, no máximo, estourando. Se a gente parar para analisar os números, e aí sim que eu trago algo para a gente ficar realmente impressionado, mas de uma forma positiva, é o quê? Tudo bem, o Fortaleza fez um gol, estava dominando a partida e tudo. Quem disse que o Fortaleza estava dominando? Pelo contrário, olha aqui a posse de bola do Corinthians, 68% contra 32%. Chutes a gol, 3 chutes a gols do Fortaleza. Quem dera que tivesse sido 3 gols. 3 chutes a gols do Fortaleza contra 5 do Corinthians. Aí isso aqui que me impressiona, ó. 8 chutes do Fortaleza contra 18 do Corinthians. O Corinthians fez 10 chutes a mais que o Fortaleza. E realmente, se você parar para assistir os melhores momentos do jogo, é um domínio do Corinthians chegando e finalizando absurdo. Absurdo mesmo. E realmente a gente tem que agradecer essa partida não ter tido até um resultado diferente, um resultado até negativo para o Fortaleza, porque o tanto de oportunidade que o Corinthians teve foi bizarro, e eu boto até na conta do Vinícius Silvestre, que foi um cara que chegou recebendo muito hate, né? Inclusive foi vítima de fake news recentemente, falando assim, ah, não, ele não tá jogando porque ele veio fora de forma, um cara que veio lá da segunda divisão de Portugal, qual é a garantia que ele dá? Veio para ser goleiro titular, enquanto o Ricardo e Breno tá fora, quem garante que ele realmente vai ter o mesmo nível? E eu acredito que na partida de hoje, uma partida de estreia de uma forma extremamente expressiva, o Vinícius Silvestre já se provou. Claro, a gente tem que ver como vai ser a sequência dele, né, nos próximos jogos, mas eu realmente gostei muito da performance dele, passou segurança, fez defesas difíceis, foi um jogador expressivo na partida de hoje, assim como o Matheus Pereira e, claro, o Breno Lopes, que fez um golaço aos 6 minutos, né? E é isso, eu acredito que os números estavam muito mais favoráveis para o Corinthians e é só analisar aí os melhores momentos, né? Vamos pensar aqui nos pontos positivos, fora o gol relâmpago e uma jogada de alto nível. A gente também teve um primeiro tempo muito inteligente, um primeiro tempo muito competitivo, Fortaleza aparecendo, se mostrando, atacando e se defendendo muito bem. A segurança no gol que a gente teve com o Vinícius Silvestres, né? Silvestres é ótimo, é plural aqui do nada. Que
apesar das críticas, né, ele teve defesas seguras e uma boa leitura de jogo. E críticas que não fazem o menor sentido, críticas infundadas antes mesmo dele jogar. Que foi até uma coisa que o Papelinho falou no jogada primeiro tempo. Pô, deixa primeiro o cara jogar antes de estar criticando, né? E aí sim, se ele jogar mal, aí vocês podem criticar, mas enquanto não jogar, não tem como. Não tem porquê. Fortaleza teve uma postura de entrega, ou seja, o time realmente brigou, estava competitivo, estava batendo, se doou, deixou claro que tem capacidade para enfrentar rivais grandes em qualquer estádio. E eu acredito que se não fosse aqueles acréscimos, se não fosse o segundo tempo do Fortaleza, que aí a gente vai falar nos pontos negativos, essa vitória seria um grande feito e poderia ser um impulso que a gente precisava nessa reta final de Brasileirão, né? Nesse momento muito ruim. E é isso, acho que a gente ter quebrado esse tabu aí seria gigantesco. Mas eu realmente estou muito feliz pela partida de hoje, mas querendo mais. Deu para entender? Porque esses quases que me pegam, eu sempre falo muito no Instagram, esses quases me deixam muito frustrada. Quase o Fortaleza ganhou a partida, quase o Fortaleza conquistou 3 pontos, quase o Fortaleza ganhou um título, quase o Fortaleza quebrou um tabu, quase. E é isso, eu acho que o torcedor tá meio que cansado desses quase. O torcedor tá querendo respostas. Além disso, a gente também tem um ponto importante fora de casa, que é bom mencionar, né? Que é um ponto na Neoquímica Arena, cara. É muito difícil jogar na Neoquímica Arena, todo mundo sabe disso. Foi uma coisa que eu falei no pré-jogo, volto a repetir, é muito difícil. O que aquela torcida faz é bizarro. Mas como eu estou falando de pontos positivos, eu gostaria de parabenizar a torcida do Fortaleza que estava presente, assistir a transmissão do Premier e dava para escutar nitidamente a torcida do Fortaleza vibrando todo o primeiro tempo, no segundo tempo também, e em alguns momentos até mesmo que a torcida da Gaviões da Fiel ficava calada, a torcida do Fortaleza estava lá vibrando também. Então, assim, eu acho que foi uma festa muito bonita de ambas as torcidas, mérito também para a torcida do time adversário. Mas a nossa torcida estava vibrando muito. Inclusive, eu estava aqui em casa cantando junto com a torcida do Fortaleza. Pô, dava para escutar claramente. Isso é muito legal mesmo. Mas a gente tem que falar de pontos negativos também, porque eu acredito que críticas construtivas fazem parte e elas são extremamente necessárias para fazer o time crescer. O tabu foi mantido, infelizmente, teve uma queda brusca no segundo tempo. E aí eu vou falar um pouco melhor sobre as substituições, né? Que infelizmente as substituições não estavam no mesmo nível do elenco titular dessa partida, do elenco que atuou no primeiro tempo inteiro. Então essas substituições fizeram o time perder intensidade, perder criatividade, deixou o adversário crescer, que foi exatamente o contrário do que aconteceu com o Corinthians, né? Lembrando que o Corinthians não entrou com seus jogadores titulares, alguns sim, não todos, mas a gente vê, assim que começa o segundo tempo, já havendo substituições importantes para o Corinthians, como o Garro entrando, o Yuri Alberto entrando, o Memphis Depay entrando. A gente tem até o Carrilho, que entrou praticamente para fazer gol também, né? E o Corinthians veio se poupando, porque quarta-feira eles têm um jogo decisivo, jogo de volta do mata-mata da Copa do Brasil contra o Palmeiras, grande rival, e eles estão na frente, né? Eles estão com um gol na frente aí no agregado. Então, assim, o que aconteceu basicamente foi Fortaleza entrou com um time muito bom, criativo, pressionando o Corinthians. Aí, quando acontece a virada do primeiro para o segundo tempo, o Fortaleza faz substituições que caem o nível e o Corinthians faz substituições que elevam o nível. E aí a gente tem a resposta muito clara. É só olhar o placar. Eu trago até aqui para vocês quais foram as substituições. Ó. No segundo tempo saiu o Mancuso, o Prior, Daverson, Matheus Pereira, Marinho e Breno Lopes. E entrou Tinga, Martínez, Zé Wellison, Herrera e Lucero. Bom, não tem nem muito o que falar em relação a Martínez e o Diogo Barbosa, né, cara? O Diogo Barbosa foi o cara que meio que permitiu que o lance do Corinthians acontecesse, que o gol do Corinthians acontecesse, né? Eu não gosto muito de culpabilizar jogadores específicos, mas foi algo muito bizarro, assim, que ele realmente... Acho que ele travou na hora, ele parou e ficou olhando, achando que tinha sido impedimento, que ia dar impedimento, e... Enfim, foram lá e fizeram um gol, né?
Quem não faz, leva, infelizmente. E o Martínez é um cara que vinha jogando muito em 2024, jogou muita bola. Desde que chegou ao Fortaleza, estava jogando demais e realmente a luz dele, o brilho dele apagou completamente. É até triste, né? Ver o quanto o Martínez se apagou aí. Bom, ainda nos pontos negativos, falta de controle nos minutos finais, que é algo muito recorrente do Fortaleza. O Fortaleza, ele perde uma vitória que parecia garantida, né? E já aconteceu várias vezes. Esse gol no finalzinho foi até algo que eu tava sentindo durante a partida. Pô, o Fortaleza tá ganhando, tá liderando, tá indo muito bem, muito bem. Mas até quando o Fortaleza vai continuar com essa força de vontade, mantendo esse ritmo, sabe? Então, assim, o que me preocupa hoje é o banco de reservas do Fortaleza mesmo, que às vezes parece não acompanhar o ritmo. Se bem que a gente tem uma rotatividade muito grande de jogadores, e hoje a gente viu novas peças, né, como titulares entrando hoje, e o Gustavo Mancha retornando, né, o Vinícius Silvestre estreando, e por aí vai. Então, eu realmente fico muito feliz, muito contente com o elenco que entrou. Infelizmente, o Lucero não tá dando mais, ele não tá conseguindo fazer gol, cara. Eu realmente espero que o Lucero volte a ser o mesmo artilheiro que chegou no Fortaleza, que comia a bola, era decisivo, e infelizmente ele tá numa maré de azar muito grande, muito grande. É lamentável ver, e eu espero que ele evolua e consiga recuperar o bom futebol, né? Assim como eu torço para todos os jogadores individualmente do Fortaleza, para que se deem bem. A gente teve também Herrera jogando, né? Um jovem jogador, chegou recentemente no Fortaleza, não consegui opinar muito por conta dessa partida, né? Dada a queda de rendimento no segundo tempo, mas é bom a gente ter essa informação aqui, né? E vamos ao pior de tudo dessa partida de hoje, é que o Z4 ainda é realidade. Fortaleza tinha a faca e o queijo na mão, se bem que também a gente não pode menosprezar a dificuldade de jogar contra o Corinthians na casa deles, né? Tanto é que a gente nunca conseguiu ganhar deles lá. Mas por que eu digo isso? O Fortaleza estava se mantendo muito bem na partida, estava muito bem, estava muito propício a ganhar esse jogo. Antes eu estava assim, empate seria ótimo, seria uma vitória pra gente. Só que quando começou a partida e eu vi o nível que o futebol do Fortaleza, eu fiquei esperançosa e acreditei realmente nos 3 pontos, acho que todo torcedor acreditou. E, infelizmente, mesmo com um ponto somado, o Fortaleza continua na zona de rebaixamento. Vou compartilhar aqui com vocês. Olha, Fortaleza está com 15 pontos, atrás vem o Juventude com 11. O Sport até hoje não venceu. O Santos, 15 pontos. O Santos, ele vai jogar contra o Juventude amanhã. Então é bom a gente ficar de olho, porque vai ser uma partida muito interessante para nós. O empate seria interessante, ou até mesmo a derrota do Santos para o Juventude, né? Porque o Juventude, mas ainda assim ele encosta na gente, né? Ele ficaria aí com 14 pontos. O Vasco perdeu para o Mirassol de 3-2, então foi algo expressivo, foi positivo para a gente. Infelizmente o Vitória está ganhando do Palmeiras e vai se distanciando um pouquinho mais do Vasco. É bem difícil, inclusive, provavelmente o Palmeiras está se poupando também para o jogo que vai ter do mata-mata contra o Corinthians, né? E é isso, eu acredito que o Fortaleza tem que melhorar o quanto antes. É o que eu já falei várias vezes, esses quase estão pegando muita gente, infelizmente. Mas e aí, o que vocês acharam? Comenta aí e já deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever no meu canal para eu continuar produzindo. Estou muito animada com esse projeto aí de estar retomando. Tenho meus apoiadores aqui em cima também. Volt, que tá com um mega feirão, né? Peças a partir de R$60, peças originais. A gente tem o Fortaleza Sunglasses, óculos oficiais do Fortaleza. Temos a Chico Rei, que tá com os produtos licenciados do Fortaleza, essas camisas. Essa aqui, inclusive, eu recebi recentemente. Enfim, é isso. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. E não se esqueçam de se inscrever nas minhas redes sociais também, né? Sabrine Araújo no Instagram, Sabrine S. Araújo no TikTok. Sabrine com E, lembrando, tá? Valeu, galera. Um beijo e um queijo. Até o próximo vídeo. Bora! Dale, dale, tricolor!